E hoje, então, nós temos mais uma palestra do nosso psicólogo, Dr. Guilherme Gordelo. Ele é especialista em psicologia junguiana, acupuntura, fitoterapia chinesa, instrutor de práticas corporais da medicina tradicional chinesa, e ele integra e coordena o programa de práticas integrativas e complementares do município de Mogi das Cruzes. Como ele falou, eu trabalho no Sistema Único de Saúde, eu trabalho no SUS, e eu trabalho em posto de saúde no município de Mogi das Cruzes. E eu trabalho na atenção primária, Então o objetivo principal da atenção primária é trabalhar com questões relacionadas à prevenção e promoção da saúde. E a ideia, aquilo que eu trouxe aqui para vocês hoje, é o entendimento chinês daquilo que eles entendem de prevenção e promoção da saúde, qualidade de saúde, longevidade. E por que é importante estudar? Por que é importante entender o que os chineses pensam a respeito desse assunto? Porque eles têm uma experiência acumulada de milhares e centenas de anos a respeito desse assunto, Então, nada melhor do que a gente entender como é que é esse conceito, como é que eles entendem essa questão, Deixa eu perguntar aqui para vocês, tem aqui algum acupunturista hoje? Legal. Quem daqui já fez tratamento com acupuntura? Já é grande parte, Então, assim, quando eu estava montando essa palestra, eu dediquei a primeira parte dessa palestra para quem não conhece a medicina chinesa. Então, vou falar um breve histórico da medicina chinesa. Vou falar também a respeito dos diversos ramos, das diversas técnicas e métodos de tratamento da medicina chinesa. E aí sim, eu vou falar a respeito do nosso tema em si. É importante essa introdução para vocês entenderem a partir de que ponto que eu estou falando da medicina chinesa, bom? Aí vocês vão entender um pouquinho melhor, O que eu vou falar aqui para vocês é um recorte, A medicina chinesa tem uma teoria simples e complexa e muito extensa, Então, a ideia aqui dessa palestra na data de hoje é falar mais ou menos uma hora e pouquinho. Depois a gente vai fazer uma parte prática aí no final também, no qual vou convidar todos aí para participarem, bom? Mas vamos lá então, Então, como o Guilherme falou, sou o Guilherme e a palestra de hoje é a respeito de Yang Sheng, que é a arte de cultivar a vida, Bom, a medicina chinesa, ela é fruto da experiência acumulada dos antigos chineses na luta contra as doenças e na busca pela preservação e pela promoção da saúde. Alguns pesquisadores falam que a medicina chinesa tem mais de 2.000 anos de existência, outros falam que tem mais de 5.000 anos de existência. É que, na verdade, não existe uma data que diz que, a partir daquele ponto, a medicina chinesa começou, se originou, Mas se nós formos voltar no passado da medicina chinesa, nós voltamos num passado em que as doenças eram consideradas como possessões dos espíritos, Então existia lá a figura de um xamã, a figura de um médium, que através de rituais, feitiçaria, encantamento, plantas medicinais, ele levava aquele espírito para longe da pessoa enferma, gerando assim então a cura daquela pessoa, Mas ao longo dos séculos, outras técnicas de tratamento foram sendo desenvolvidas na China, em diferentes localidades na China. Então, por exemplo, eles perceberam que ao apertar determinados pontos no corpo, não só aquela região em si apresentava uma melhora, mas lugares distantes do corpo também poderiam ser aliviados, poderiam melhorar. Eles perceberam também que através do poder do fogo, do calor e dos movimentos, também poderiam melhorar determinados sintomas. Pela observação dos animais, eles entenderam que algumas plantas medicinais poderiam ajudar em determinadas doenças, Então isso também pode ser considerado aí o início da fitoterapia chinesa. Essas técnicas foram sendo desenvolvidas, outras técnicas também foram sendo desenvolvidas,
até que a partir de determinado ponto, todas essas técnicas elas foram reunidas dentro de um mesmo conceito teórico, dentro de uma mesma base filosófica teórica. E quem deu essa base filosófica foi o taoísmo, né? E a partir da junção da prática com a teoria do taoísmo, a medicina chinesa então começou a ter um desenvolvimento mais sistematizado, mais sistemático, até chegar à medicina que nós encontramos hoje em dia, né? Mas o que modificou de fato, que deu origem, talvez, à medicina chinesa tal qual nós encontramos ela hoje, foi o surgimento de um livro. Na verdade, são 2 livros no mesmo volume, né, que é um livro chamado Huanjin Neijing, que é o livro clássico do Imperador Amarelo, né, é o cânon de medicina interna do Imperador Amarelo. A partir desse momento que a gente pode até dizer que é a Bíblia da medicina chinesa, aí sim, né, nesse livro estão contidos toda a base teórica, lá tem os pontos de acupuntura, já tem os tratamentos, tem a descrição de todos os meridianos, canais de energia que percorrem o corpo, né? Então, a partir desse livro, em si, a etiologia da doença deixou de ser creditada aos espíritos e sim começou a ser creditada aspectos relacionados ao clima, dietéticos, questões emocionais começaram a ser consideradas como origem dos sintomas e das doenças, tá? O Huanjin Neijing, até hoje ele é estudado, né? É um livro que tem mais de 2.000 anos, 2.500 anos, mais ou menos, e ele é estudado até os dias de hoje nas grandes universidades chinesas, né? Então, e para quem quer aprender acupuntura, tem que ler o Huanjin Neijing, né? Quem quiser aprofundar na teoria da medicina chinesa. E cabe aqui também uma coisa curiosa, né? Na nossa medicina, na nossa cultura ocidental, às vezes uma pesquisa feita hoje, que é considerada como verdade, daqui 5 anos ela pode ser considerada como ultrapassada, né? Sendo que lá no Oriente, principalmente na China, quanto mais antigo um conhecimento, mais verdadeiro esse conhecimento é, né? Então, uma orientação um pouco diferente a respeito dessas questões, tá? Bom, trouxe aqui essa imagem para vocês. Estão vendo a imagem de uma árvore, né? Nas raízes dessa árvore, eu coloquei o que a gente chama de fundamentos da medicina tradicional chinesa. São as principais teorias que fundamentam as diversas práticas da medicina chinesa, tá? Não é assunto nosso dessa palestra de hoje, eu só vou citar, né, essas teorias aqui, depois a gente vai falar um pouquinho a respeito desses ramos, tá? Então, uma das teorias da medicina chinesa, que fundamenta a medicina chinesa, é a teoria do Yin-Yang, né, que é a teoria dos opostos complementares, né? Através dessa teoria, a gente pode realizar diagnóstico, a gente pode realizar tratamento, a gente tem uma compreensão do ser humano, tem a compreensão dos órgãos internos, enfim, né? É uma das principais teorias. Originalmente é uma teoria filosófica que foi incorporada depois na medicina chinesa. Teoria dos 5 elementos, né, que diz respeito, segundo os chineses, existem 5 categorias de coisas que todas as coisas do universo se encontram, né, dentro dessas 5 categorias. Apesar da escrita de teoria dos 5 elementos, não são elementos, né, não é um elemento estático. Tem gente que traduz também a teoria dos 5 movimentos, né? Então diz respeito aos 5 órgãos, Yang, aos 5 órgãos Yin e assim por diante, né? Fala a respeito das emoções, né? É uma outra forma de a gente trabalhar dentro da medicina chinesa. Temos também a teoria das substâncias fundamentais, que fala a respeito do Qi, que é a nossa energia vital que percorre o nosso corpo, fala a respeito do sangue, fala a respeito dos fluidos corpóreos, fala a respeito da nossa essência primordial, fala a respeito da nossa mente também. Teoria do Zhang Fu, Zhang é órgão, Fu é víscera, é a teoria que diz respeito de como é que os órgãos funcionam, né? Não só como eles funcionam de maneira isolada, mas como eles funcionam de maneira integrada entre eles e de que forma os órgãos se manifestam no exterior do corpo. E para finalizar, a teoria dos meridianos, não sei se vocês já viram, né? Provavelmente boa parte de vocês já deve ter visto, é aquele mapa, aqueles canais energéticos que percorrem o nosso corpo, né? Esse é o meridiano, são os meridianos. Naquele meridiano circula o Qi, circula a energia, né? Geralmente ela circula em determinado sentido no corpo,
né? E nos meridianos é onde são encontrados os pontos de acupuntura, né? A gente faz acupuntura justamente nos pontos dos meridianos. Os meridianos são ligados aos órgãos internos, né? Então a gente pode até pensar que os meridianos é a manifestação externa dos órgãos, e os meridianos também servem para integrar as diferentes regiões do corpo, tá? Essa aqui é a base teórica da medicina chinesa, né? Isso aqui é muita coisa, né? Muita coisa, tá? Tem outras teorias também, mas essas são as mais importantes. Então, partindo aqui da raiz da árvore, né? Que é a base fundamental da medicina chinesa, nós temos o tronco, que se divide em diversos galhos, né? Em diversos ramos, tá? Então, a partir da base teórica, vários métodos e técnicas de terapia foram sendo desenvolvidos. Então, assim, quem quer aprender medicina chinesa, a partir do momento que você entende os fundamentos, você consegue entender as diversas técnicas, tá? Todas elas são baseadas nas mesmas fundamentações teóricas. Temos aqui um primeiro ramo da medicina chinesa, o Qigong, né? Talvez vocês não tenham ouvido falar do Qigong, mas aqui também cabe o Tai Chi Chuan, já ouviu falar, né? Tai Chi Chuan, né? Qigong pode ser considerado como uma meditação em movimento, tá? Ele respeita 3 princípios básicos: o movimento correto, a respiração correta e a intenção da mente correta. São esses 3 elementos que nós praticamos no Qigong e o Tai Chi também. É uma série de exercícios, o Qigong é uma série de exercícios menores, né? Existem diversas formas de Qigong, na verdade. Existem exercícios com 8 movimentos só, outros com mais, outros com menos, e eles apresentam diversos objetivos. Então, por exemplo, existe o Qigong marcial, né? Então, as pessoas que fazem Qigong marcial, eles utilizam uma série de movimentos para fortalecer o corpo, para as artes marciais. Nós temos também o Qigong médico, são uma série de exercícios desenvolvidos especificamente, às vezes, para determinada doença, né? Então, por exemplo, na China existem hospitais que realizam tratamentos com pacientes com câncer, que eles envolvem uma série de exercícios só para aquele determinado tipo de câncer, por exemplo, né? Existe, por exemplo, o Qigong taoísta, que a ideia do Qigong taoísta é através de uma série de exercícios respiratórios e mentais. A ideia dele é realizar as transformações das substâncias internas para se chegar à iluminação, né? Então existem diversos objetivos e esse é um ramo da medicina chinesa. Mo Shan Bustão. O que é Mo Shan Bustão? Nada mais é que uma queima de uma erva chamada Artemisia vulgaris. Geralmente, né, a forma mais conhecida é num bastão, mas existe o cone também, existem outras formas, que a gente acende com fogo e coloca próximo a um ponto de acupuntura, ou a gente pode passar ele na direção do meridiano, enfim, para mobilizar a energia, né? Realizar um aquecimento. Acupuntura. Acupuntura é um método de tratamento mais conhecido no Ocidente, né? Geralmente, quando eu estou conversando com alguém, eu falo que eu trabalho com medicina chinesa, as pessoas perguntam: você é acupunturista? Né? Então as pessoas já acham que você é acupunturista como se só existisse acupuntura na medicina chinesa. A acupuntura é o mais conhecido no Ocidente, mas como vocês estão vendo aqui, existem outras técnicas da medicina chinesa, né? A acupuntura nada mais é do que a inserção de agulhas ultra finas, sólidas, em determinados pontos de acupuntura no corpo, com a obtenção de algum efeito terapêutico, né? Ventosa terapia. Não é uma técnica exclusiva da medicina chinesa, mas a medicina chinesa acaba utilizando a ventosa. Não sei se vocês conhecem, né? A utilização de materiais ocos, né? Copos, na qual a gente realiza uma técnica para tirar o oxigênio de dentro desse recipiente, então ele faz uma sucção na pele, né? Ele é utilizado para retirar toxinas do corpo, ele aumenta a vascularização do lugar onde nós colocamos a ventosa, então aumenta a quantidade de sangue, né, que leva oxigênio, leva nutrientes para o lugar, melhorando aquela região. Fitoterapia chinesa. A fitoterapia chinesa é diferente da fitoterapia ocidental. Enquanto na fitoterapia ocidental nós estamos preocupados com os princípios ativos das plantas, a medicina chinesa não trabalha com o princípio ativo de planta. A classificação das plantas é de uma outra ordem. Nós classificamos as plantas através da sua natureza, se a planta ela é quente, morna, neutra, fresca ou fria.
nós classificamos as plantas pelo sabor. Cada sabor vai mobilizar a nossa energia interna de uma forma, né? Então, sabores: doce, salgado, picante, amargo, azedo. As plantas chinesas nós classificamos também qual é o meridiano, qual é o órgão que ela atua, né? Então, tem plantas que nós vamos ver a temperatura, vamos ver o sabor, vamos ver em que meridiano e qual órgão que ela vai atuar, né? E outras classificações também, né? Fitoterapia chinesa. Dietoterapia. Na medicina chinesa, a dieta também é um dos elementos de tratamento, né? E ela segue basicamente os mesmos conceitos da fitoterapia. Aliás, tem muita coisa que a gente come, né, que também é utilizada na fitoterapia. Por exemplo, o gengibre pode ser considerado um alimento, mas também é considerado um fitoterápico da medicina chinesa, né? Então tem coisas que a gente come que também pode ser considerado como dieta ou como fitoterapia. Outro ramo da medicina chinesa, Tuiná. O Tuiná nada mais é do que a massagem chinesa, tá? Então respeita os pontos de acupuntura, os canais, os meridianos, e aqui também entra a automassagem chinesa, tá? Automassagem chinesa, acupressão, ou Douyin, né, que foi desenvolvido lá no Japão, também cai nessa mesma categoria aqui. Bom, falei tudo isso para a gente chegar no último ramo, que é o que a gente vai estudar, falar um pouquinho a respeito hoje, que é o Yang Shen, tá? Talvez vocês, até mesmo os acupunturistas, talvez não tenham ouvido falar desse ramo, que é um ramo muito importante da cultura chinesa, da medicina chinesa, mas muito pouco falado aqui, pelo menos aqui no Brasil. A maior parte da literatura, o estudo, a gente tem que pegar em inglês, tem pouquíssimos artigos, pouquíssimos livros a respeito dessa temática. E aí Shen são as técnicas de autotratamento, né? São coisas que nós podemos fazer com nós mesmos, né? É uma mudança na filosofia de vida, né? Eu vou falando um pouquinho mais a respeito e vocês vão entender, tá? Yang, nesse contexto, pode ser traduzido como nutrir, pode ser traduzido como cultivar ou como manutenção. E Shen, vida, saúde, vitalidade. E Yang Shen, então, pode ser traduzido como nutrir a vida, cultivar a vida, preservar a saúde, né? Ou cultivo da saúde. Essas são as traduções. Tá? Essa prática do Yang Shen, como eu falei, é uma filosofia de vida na qual a responsabilidade da nossa saúde está conosco mesmo, né? Nós somos responsáveis por nossa saúde. É aquilo que a gente faz na nossa rotina, no nosso dia a dia, para preservar nossa saúde, para promover a nossa saúde, cultivar a nossa saúde, né? Para isso existem diversos métodos e práticas. Aqueles ramos que eu trouxe para vocês da árvore, todos eles podem ser utilizados como métodos preventivos. A gente não precisa ficar doente, por exemplo, para ir a um acupunturista. A gente não precisa ficar doente para fazer moxa, a gente não precisa ficar doente para praticar um Qigong, ou fitoterapia chinesa, ou dietoterapia chinesa. São métodos que a gente pode utilizar com o objetivo de não ficarmos doentes, né? Por exemplo, na China antiga, os vilarejos, na verdade, a ideia eles contratavam um médico, e a ideia do médico não era dele tratar as pessoas. O objetivo do médico é de não deixar ninguém adoecer. Esse era o objetivo do médico, né? Isso sim que é prevenção de saúde, né? E tem aqui uma citação que é do Han Jin, que é a seguinte, ó: esperar ficar doente para tratar a nossa saúde é o mesmo que cavar um poço apenas quando sentimos sede, ou começar a fabricar armas após a guerra ter se iniciado, né? É tarde demais, né? Então, é importante trabalhar com essa ideia. A ideia é trabalhar com aquilo que é mais precioso para a gente, né? Nossa saúde. A nossa vida é a respeito de equilíbrio, é a respeito de harmonia, é a respeito de balanço, né? É a busca pela serenidade, desapego das emoções excessivas, sabedoria, harmonia e integração entre o físico e o mental, né?
Então o foco do Yang Sheng não é na doença, muito pelo contrário, é na saúde, é potencializar a saúde que nós temos, né? E falando um pouquinho mais a respeito do balanço, um pouquinho mais a respeito da harmonia, falar um pouquinho mais para vocês a respeito do taoísmo, né? Lembra que eu falei que o taoísmo que deu a base filosófica para todas as técnicas da medicina chinesa, né? Como é que se deu isso? A filosofia do taoísmo, né? Taoísmo é doutrina tal, pode ser traduzido como caminho. Através da observação dos fenômenos da natureza, né? Dos diversos ciclos, das diversas mudanças e transformações, os sábios chineses entenderam que existem leis no universo. E essas leis também se aplicam dentro de nós. Nós não estamos separados do universo, né? Então tudo que tem fora da gente, tem dentro da gente. Então, se todas as leis que acontecem fora da gente tem dentro da gente, de que forma a gente pode entender a saúde? De que forma a gente pode entender a saúde, então, nesse contexto? Se o universo ele está em harmonia, como é que eu faço para ficar em harmonia dentro de mim? O que é saúde? Se eu conseguir me harmonizar dentro de mim e conseguir me harmonizar com as coisas fora de mim, então eu fico saudável. Como diria o Wagner Canalonga, não sei se vocês conhecem, que é o sacerdote regente lá da Sociedade Taoísta em São Paulo, ele fala assim: se a gente harmonizar o nosso pulso de Yin e Yang dentro da gente com o pulso de Yin e Yang da natureza do universo, nós teremos saúde, né? Então existem movimentos, existem mudanças. Se a gente respeitar essas leis, a gente fica saudável. E nesse sentido também, o que é doença? A partir do momento que a gente transgredir as leis do universo, acontecem os sintomas, acontecem as doenças. O que eu trouxe aqui para vocês agora é uma citação do Huangdi Neijing, né, que é o clássico, a Bíblia da medicina chinesa, tá? Eu vou ler junto com vocês. O Huangdi Neijing, na verdade, a gente sabe hoje em dia que é uma compilação de diversos conhecimentos na época que formaram esse livro, né? E como é que é descrito esse livro? A maior parte do livro é assim, ó, é o imperador amarelo, ele perguntando para o seu ministro taoísta Thibaut, ele pergunta e o Thibaut responde. E o livro todo é baseado nessa conversa do imperador amarelo com o ministro taoísta dele, tá? Primeiro capítulo do livro, nós temos essa passagem aqui, ó, primeiro capítulo. Ó, lembrando que esse livro que tem mais de 2.000 anos, 2.500 anos mais ou menos, né? O imperador pergunta assim então para o Thibaut: fiquei sabendo que nos tempos antigos as pessoas todas podiam viver por bem mais do que 100 anos e aparentavam estar muito bem de saúde e firmes nas ações. Mas as pessoas nos tempos presentes são diferentes, não são tão lépidas no agir, né? Não são tão ágeis no agir, já quando tem apenas 50 anos. Qual que é a razão disso? O imperador amarelo perguntou para o Thibaut. E o Thibaut respondeu o seguinte para o imperador amarelo: aqueles que nos tempos antigos conheciam a maneira de conservar uma boa saúde, sempre nortearam o seu comportamento do dia a dia de acordo com a natureza, né? Com as leis do universo. Seguiam o princípio do Yin e do Yang e se conservavam de conformidade com a arte da profecia, que é baseada na interação do Yin e do Yang. Eram capazes de modular sua vida diária em harmonia, de forma a recuperar a essência e a energia vital. Portanto, podiam se cuidar e praticar a maneira de preservar uma boa saúde. Seus comportamentos do dia a dia eram todos mantidos em padrões regulares, tais como sua comida e bebida, mantidas em quantidades fixas, suas atividades diárias, todas em intervalos regulares. Nunca excediam no trabalho. Dessa forma,
podiam manter, tanto no corpo como no espírito, o substancial, e eram capazes de viver até uma idade avançada de mais de 100 anos. Né? Então, essa é a resposta do Thibaut, né? Primeiro capítulo do livro, já fala a respeito disso. Né? Veja bem, ele fala que nos tempos antigos, hein, isso aí, 2.500 anos atrás, ele fala, nos tempos antigos as pessoas tinham mais saúde, né? E vejam bem, ó, aqui eles consideram que a vida humana é mais ou menos uma vida de 100 anos, até 120 anos, né? Fala que a gente consegue estender o nosso tempo de vida com qualidade, né? No Juan Direndi, ele não fala que nós iremos nos tornar imortais, ele fala que a gente pode prolongar o nosso tempo de vida. Mas existem leis, né? Essas leis do universo, e uma dentre essas leis diz que tudo que nasce morre. Por mais que o ser humano possa viver por 100, 120 anos, uma hora ele vai morrer, né? A gente não tem como a gente escapar a essa lei, né? E o que eu trago aqui para vocês é que existiu na China antiga, uma grande preocupação em encontrar fórmulas para se atingir a imortalidade, né? Mesmo dentro dos taoístas, eles achavam que, se compreendendo as leis do universo, eles poderiam achar uma forma de entrar no universo de tal forma, encontrar a iluminação, mas sim, chegar à ideia da imortalidade, né? E um dos grandes personagens preocupados com a imortalidade eram os imperadores chineses, né? Vamos tentar pensar um pouquinho, vamos imaginar que vocês se tornam imperadores ou imperatrizes, sei lá. Vocês têm todo o poder, o que vocês querem aparece, não existe regra para vocês, né? Vocês são considerados os deuses na terra, né? Todos submetem à sua vontade, tudo, menos, né? Menos as leis da natureza, do universo, e a morte também não submete à vontade do imperador, né? E eu trouxe aqui para vocês a história desse imperador, né? Esse imperador chamado Qin Shi Huang, né? Esse imperador foi o primeiro imperador a conseguir unificar toda a China, né? Então, através de diversas guerras e tudo mais, ele conseguiu ser o soberano de todo o território chinês, né? Ele foi quem começou a muralha da China, ele que mandou construir a muralha da China, né? E quando em vida ainda, ele também mandou construir um mausoléu, né? E diz a história, né, que apesar de ser um tirano terrível, ter queimado diversas pessoas vivas, queimado a literatura confuciana, né, ele era obcecado pela ideia da imortalidade. Ele era muito poderoso e ele queria viver de tudo quanto é jeito, né? E o que ele fez então? Ele mandava reunir as pessoas mais famosas, os cientistas mais famosos do reino, e ele pedia para que esses cientistas produzissem um elixir da imortalidade, né? E todos aqueles que falharam em produzir foram assassinados, né? Até que um dos médicos lá da sua corte conseguiu produzir um elixir que, quando o imperador, né, o Qin Shi Huang, ele tomou, ele se sentiu muito revigorado, cheio de energia. E aí ele pensou, achei o elixir de imortalidade, vou viver para sempre, né? Só que ele não sabia que nesse elixir tinha grande concentração de mercúrio. Então, ele foi se envenenando e logo ele morreu, né? É isso que aconteceu com ele, tá? E aí, quando ele morreu, ele foi enterrado, né, na província de Shanxi. Não sei se vocês já viram essas imagens aqui. Ele foi enterrado, né, nesse mausoléu junto com seu exército de mais de 8.000 estátuas, né, que ficaram conhecidos como os guerreiros de chão, os guerreiros de terracota, né? Até onde eu li, me parece que até hoje o túmulo, né, do imperador ele não foi aberto ainda, ele continua no mausoléu lá, nunca foi aberto, tá? Os cientistas falam que eles querem preservar, né? E disse lá que as pessoas da região não querem que abra porque eles têm medo que ele, de fato, ele volte à vida. Então, melhor deixar ele quietinho lá na tumba lá,
né? Tem mais de 8.000 estatuetas, né? Todas elas diferindo de tamanho, a expressão. Existem carruagens, existem todos os personagens de uma corte nesse mausoléu, né? E eles foram construídos justamente, né, para proteger o governante na vida dele após a morte, né? Então está aí, né? Tentou encontrar a imortalidade, mas ele acabou falecendo mais rápido que os outros, né? Não só ele, né? Eu trouxe ele como exemplo, mas diversos imperadores das diversas dinastias morreram envenenados na busca pela imortalidade, né? Mas eles perceberam então que não tem como enganar a morte, não tem o que fazer. Mas eles perceberam que existem formas, existem métodos que eles poderiam então talvez preservar a saúde e prolongar o tempo de vida o máximo que eles conseguissem, né? E eu trouxe aqui para vocês um outro imperador. Vou dar um outro exemplo para vocês. O Tianlong, né? Ele viveu até os seus 87 anos. Um fato incrível, numa época que as pessoas viviam no máximo 40, 50 anos. Ele viveu até os 87, né? Então, para a população, ele tinha encontrado a imortalidade, né? E ele é muito bem visto pela civilização chinesa. Ele diz que era um imperador bom com seus súditos, que ele escrevia poemas, né? Ele gostava das artes, né? Ele reuniu uma grande coleção de artes lá na cidade proibida na China. E ele deixou para a gente, né, as técnicas que ele considerava que asseguraram para ele a longevidade, né? Que são essas técnicas aqui, tá? Segundo ele viveu até os 87 anos porque ele vivia uma vida moderada e um estilo de vida regular, né? Vida moderada, né? É tudo em equilíbrio, nada excedido. Até o falar, ele dizia assim, que até o falar prejudicava, gastava energia. Tem que ser comedido no falar, no pensar, nas emoções, né? Dieta adequada, né? Estar consciente para aquilo que a gente come. Equilíbrio mental, né? Isso é óbvio, quem tem equilíbrio mental vai apresentar sintomas, vai apresentar doenças. Descanso adequado, né? Então é dito que a mesma quantidade de atividade que a gente realiza no dia, a gente tem que descansar em igual quantidade, tá? Exercícios regulares, especialmente alongamentos, né? Justamente para melhorar as questões dos tendões, a flexibilidade, o equilíbrio. Ele praticava o Qigong também, né? Então os exercícios respiratórios que eu falei para vocês, né? Meditação em movimento. Moderação no consumo de álcool, né? Ele não foi para não fazer uso, né? Ele falou moderação, né? Moderação no sexo também é considerado o excesso também é considerado a gente perde a essência, né? Nos homens tem a ver mais com a questão seminal, nas mulheres mais a quantidade de gestação, ou a menstruação. E o uso de plantas medicinais, né? Então eu trouxe aqui as questões relacionadas às plantas medicinais, como a gente classifica as plantas medicinais, mas na medicina chinesa é assim, na fitoterapia chinesa, existem os tônicos. Então existe uma categoria de plantas que são os tônicos de Qi, existem os tônicos de Yang, tônico de Yin, tônico de sangue, né? Então são a utilização de plantas medicinais para melhorar, né, a nossa vitalidade, a nossa energia interna, né? Então está aqui um outro imperador que, em vez de procurar algo externo como um elixir, uma poção, ele percebeu que ele deveria fazer algumas coisas para melhorar a qualidade de vida dele e assim atingir uma longevidade, né, com qualidade, né? E eu trouxe um outro exemplo aqui como curiosidade. Eu quero que vocês olhem a data de nascimento dele e a data da morte dele. 256 anos, tá? Trouxe como curiosidade para vocês. Nós não temos nenhuma literatura falando a respeito desse mestre, não, Li Qin, mas em inglês a gente tem bastante coisa falando a respeito dele, né? Eu não vou trazer aqui para vocês o porquê que as pessoas falaram que ele tinha 256 anos de idade, existem diversas teorias e tudo mais, enfim, né? Mas ele era um mestre taoísta, ele andava pelas montanhas da China, só se alimentava de plantas, né?
E ele era um grande mestre de Qigong, uma forma de Qigong justamente para promover a longevidade. Dizem que ele casou 14 vezes. E olha quanto tempo ele viveu. Né? E não é porque ele se separava. A esposa morria, ele arrumava outra, morria, arrumava outra. 14 vezes. E dizem que ele teve mais de 200 filhos. Tá? Então aí, ó, exemplo de saúde e vigor. Né? E ele deixou aqui uma receita pra gente, né? Ele falava o seguinte, ó. Manter o coração calmo, sentar como uma tartaruga, andar vigorosamente como um pombo e dormir como um cão. Esse era o segredo dele, então, né? Tá aí, mestre de Qigong, né? Mas o que de fato determina a nossa saúde, determina a nossa longevidade? Existem 3 fatores, né? Um fator está relacionado à nossa constituição inata, né? A forma que a gente nasce, né? Existem pessoas, por exemplo, existem pessoas que nascem com uma constituição robusta, tá? O que significa isso? São pessoas que têm bastante vitalidade, têm bastante energia, são pessoas que não... E são pessoas, às vezes, que não ligam para a saúde, não dormem direito, não comem, não se alimentam direito, e são pessoas que dificilmente ficam doentes. E do outro lado do espectro, existem pessoas que nascem com uma constituição fraca, podem apresentar problemas de desenvolvimento, né? E por mais que façam, estão sempre doentes, né? Mas a maioria de nós não nasce nem com uma constituição robusta, forte, e nem com uma constituição fraca. Nós nascemos com uma constituição mediana, né? E o que determina essa nossa constituição? O que determina, na verdade, nós herdamos dos nossos pais essa constituição, tá? Existe uma substância que os chineses dão o nome de Jing, que a gente traduz muitas vezes como essência, tá? Jing, essência, tá? É essa essência que determina a nossa vitalidade, né? Que determina a qualidade da nossa constituição. Tá? E o que determina a gente nascer então com constituição robusta ou fraca? Vai ser, antes de tudo, a essência Jing, né? A essência dos nossos pais. A essência da minha mãe, a essência do meu pai, vão se juntar, né? No momento da concepção, se juntam para formar um ser, né? Então, a quantidade de essência que eu vou nascer vai depender da qualidade da essência dos meus pais. E, em segundo lugar, que vai determinar a qualidade dessa essência, vai ser a gestação dessa criança, né? A forma como ela é gerida da barriga da mãe vai determinar também a qualidade dessa essência Jing. Essa essência Jing, muitas vezes, ela é comparada com uma vela, né? Uma vela, quando a gente nasce com uma vela. Tem uns que nascem com uma vela maior, tem uns que nascem com uma vela menor, uma vela mediana. E essa vela, ela vai sendo queimada ao longo de toda a nossa vida, né? A essência Jing é uma essência finita, que a gente não consegue aumentar ela, né? A gente nasce com aquela essência. E qual que é a ideia? A partir do momento que essa essência que ela vai sendo gasta, vamos imaginar, tá a vela acesa, ela vai sendo gasta, a partir do momento que acaba a vela, a gente morre. É exatamente assim. Não tem como a gente aumentar. As pessoas os alquimistas chineses, né, a alquimia chinesa, buscavam a forma de aumentar o tamanho da vela, vamos pensar assim, né, para vocês entenderem melhor. Não tem como aumentar a vela, mas existem comportamentos que eu posso fazer com que a vela queime mais rápido. Então, eu posso morrer mais cedo. E tem comportamentos que eu posso ter, que eu vou diminuir o tempo que ela vai ser queimada. Eu consigo desacelerar. Então, eu vou viver mais tempo, eu consigo desacelerar, né? Essas práticas têm a ver com o Yang Shan, é aquilo que a gente está falando aqui. Tá? Outro fator que irá determinar a nossa saúde são os fatores ambientais. É lógico que se a gente nascer numa família que nos aceita, que nos nutre, que nos apoia, nos deseja, a nossa saúde vai ser diferente da gente nascer numa família, às vezes emocionalmente abusiva, ou fisicamente abusiva, que não nos nutre, que não nos quer, né? Isso vai ter um impacto na nossa saúde, né?
É lógico, a gente nascer num lugar desprivilegiado, né, de matéria mesmo, né, lugares muito pobres, isso vai ter um impacto na saúde, diferente de um lugar que a gente nasce, um lugar abastado, né, com todas as questões materiais, que elas possam ser nutridas. A nossa saúde vai ser diferente, por exemplo, a gente nascer num lugar, por exemplo, que está acontecendo uma guerra, de um lugar que a gente nasce que tem paz, isso vai ter impacto na nossa saúde também. O clima também, né, na saúde vai ter um impacto diferente, eu nascer lá no meio do, sei lá, no Alasca, Polo Norte, ou no deserto do Saara, ou nos trópicos, né, isso vai ter um impacto também na nossa saúde. E a cultura, né, a gente sabe, por exemplo, lugares que a gente vive com mais liberdade, as pessoas tendem a ser mais saudáveis do que lugares, né, que a nossa liberdade é privada, que nós não podemos nos manifestar enquanto indivíduos, né. O que eu estou falando para vocês aqui é de maneira geral. A gente sabe que existem exemplos que superaram essas adversidades da vida, existem, né, estou falando de uma maneira geral, tá? E tem as questões relacionadas ao estilo de vida, ao comportamento, né, que apesar da importância da constituição inata e dos fatores ambientais, nossa saúde pode ser modificada através de fatores relacionados ao nosso estilo de vida. E a essas práticas os chineses deram o nome de Yang Shen. Trouxe a imagem para vocês, né? Segundo os mestres taoístas, a saúde seria isso aqui, ó. A harmonia interior é igual a fluxo correto do Qi, que é igual a saúde e longevidade. É isso, né? Então, uma das ideias de saúde na medicina chinesa, principalmente, é a ideia do livre fluxo. Livre fluxo da energia, né? Do Qi que percorre o nosso corpo. Por exemplo, em medicina chinesa, a gente trabalha com a ideia, se por algum motivo o fluxo de energia interrompe, né, ou por uma estagnação, ou por uma deficiência, é onde acontecem os sintomas, né, onde pode acontecer dor, por exemplo. E a ideia de a gente colocar as agulhas lá, outro método da medicina chinesa, é fazer com que essa energia comece a fluir de novo. A energia começa a fluir, os sintomas desaparecem. A medicina chinesa é isso, é fluxo. Tudo é fluxo, né? Se a gente pensar na ideia das leis do universo, tudo está em constante movimento, nada está parado. Nada está parado. Então, se a gente movimentar o nosso corpo, se a gente movimentar as nossas emoções, né, e outras questões, a gente vai ficar saudável. Trouxe aqui algumas das práticas, né? A primeira prática de Yang Shen é o cultivo da mente, cultivar a nossa mente, né? Às vezes lá no Poço eu sempre brinco lá com o pessoal, né? A gente sabe a diferença daquele alimento que é bom para o nosso corpo e daquilo que não é bom. Apesar que a gente escolhe o que não é bom porque é gostoso, né? A gente não está ligando para a saúde, né? A mente não é diferente. Do que a gente se alimenta? Isso é importante a gente pensar. Do que a gente se alimenta? Você fica só se alimentando de alimento de guerra, aquilo passa a ser uma realidade também. Eu saio na rua e vejo um cidadão lá longe e acho que vou ser assaltado, porque eu fico vendo só essa realidade produzindo esse tipo de matéria dentro de mim. É importante aquilo que a gente se alimenta. Cultivar a mente significa ter conversas boas, significa a gente se alimentar da arte, da música, significa a gente ter uma boa conversa, estar perto dos familiares, lógico, aqueles que nos fazem bem, dos amigos que nos fazem bem. Mas a principal técnica do cultivo da mente é a meditação, né? E quando a gente fala em cultivo da mente, a gente está falando dos aspectos psíquicos, consciência, pensamento, mas principalmente a gente está falando das emoções, tá? As emoções são questões normais nossas, né? Todos nós sentimos todas as emoções e tudo bem, isso não é doença, não é doença sentir emoção. Na medicina chinesa a emoção só é considerada um problema ou quando a gente sente uma emoção muito forte, com uma intensidade muito forte, e aí isso pode, né, gerar uma desarmonia interna, ou quando a gente sente uma emoção que ela permanece dentro da gente por muito tempo, que ela fica prolongada dentro da gente. Então, por exemplo, assim, vai lá, eu estou triste por algum fato e eu vou dormir triste, eu acordo triste, o dia está triste, eu vou dormir triste, eu acordo triste. A emoção ela tem que ser fluida, a gente sente ela e ela vai embora. A partir do momento que a gente tem
uma emoção que ela se instala dentro da gente, ela pode sim gerar sintomas, pode gerar doenças. E como eu falei, a principal técnica para cultivar a mente é a meditação. Nas filosofias orientais, o nosso pensamento é considerado como um macaco, fica pulando de galho em galho, a gente não consegue lidar com ele, né? Toda hora a gente está pensando em alguma coisa, né? E geralmente esses pensamentos automáticos, né, autônomos, que invadem a nossa consciência, estão ligados às vezes às questões emocionais mal resolvidas dentro da gente, aos nossos complexos. Né? E a meditação é uma prática que a gente pode sair um pouco desse automatismo da mente, a gente pode tranquilizar a nossa mente, ver as coisas de uma outra perspectiva. Por quê? Porque muitas vezes a gente não enxerga as coisas do jeito que elas são. A maior parte da gente enxerga os nossos pensamentos daquilo que a gente acha que as coisas são. E a meditação nos dá essa possibilidade da gente tranquilizar a mente, serenizar a nossa mente e poder enxergar as coisas do jeito que elas são. Meditação chinesa, a tradução seria assim: é sentar e esquecer. O que é uma meditação? Sentar e esquecer. Quando a gente senta e esquece, esquece o quê? Tudo. Esquece o corpo, esquece as emoções, esquece os pensamentos. Quando a gente consegue chegar nesse ponto, a gente está realizando uma meditação, pura meditação. Muito difícil, exige prática, existe treino. Né? Outro aspecto aqui, ó, regulação da dieta. Existem diversas dicas a respeito do cultivar a mente, da dieta e das outras coisas que eu estou falando aqui. Né? Então vamos tentar ser sucinto, né? Existem outras coisas, estou falando as coisas talvez mais importantes. Na dieta chinesa eles consideram, lembra que eu falei dos sabores, e cada sabor vai ter um efeito no nosso organismo? Eles consideram que um prato bom é aquele que apresenta todos os sabores, né? Chama dos 5 sabores, por exemplo. Eles falam também que quando a gente se alimenta, a gente tem que se alimentar numa capacidade de 70%. É aquela coisa que a gente se alimenta, estamos saciados já. Dá para comer mais, daí a gente para. É isso, né? A nossa energia, a nossa vitalidade, o sangue produzido, ele vem da energia celeste, através da respiração, vem da energia terrestre, através dos alimentos. Então, dá para a gente entender a importância dos alimentos. Né? Eles vão gerar a energia para a nossa fábrica funcionar. Né? Os chineses falam assim, ó: tome o café da manhã como imperador, almoce como um ministro e jante como um plebeu. Né? A dica aí, né? Eles falam que de manhã é a melhor hora da gente ter uma refeição farta, porque é da onde a gente vai tirar os nutrientes para a gente gastar no nosso dia. E outra coisa interessante aqui que eu falei da essência. Tem um segredo aí, que a gente não vai entrar nisso, que existe uma parte teórica muito extensa. Mas é assim, ó: toda vez que a gente produz muita energia, muito Qi ao longo do nosso dia, e quando a gente vai dormir, a gente não gastou todo o Qi produzido, esse excesso de Qi vai ser esse excesso justamente que vai ajudar a nossa essência inata que nós adquirimos dos nossos pais. É isso que vai fazer com que a nossa velhinha queime de forma mais lenta. Então é isso. Quando a gente produz mais energia do que a gente gasta, quando a gente dorme, ele é transformado. Esse excesso de energia é transformado num aporte nessa vela. É como se tivesse a vela queimando, eu vou lá e coloco um pouquinho mais de cera em cima dela, né? E aí queima aquele aporte, não queima a vela em si, né? Só uma maneira metafórica da gente entender. Exercícios é outra prática de Yang Shen. Exercício, todo mundo sabe que exercício é bom, né? Mas os exercícios chineses são diferentes. Por que você não vê lá um chinês na academia levantando peso e você vê o chinês num parque fazendo movimentos lentos? Mas que raio que é esse negócio, para que serve isso, né? É porque assim, ó, para os chineses, a gente tem que realizar atividades físicas até um ponto em que a gente se sente revigorado. Quando a gente faz exercício físico, a gente sente mais energia, né? Quando a gente se sente bem, é o momento de a gente parar o exercício. É isso, né? Então eles não trabalham com essa ideia de forçar o corpo além dos limites. Aliás, eles falam que quando a gente força o corpo além dos limites, a gente vai gastar a velhinha mais rápido.
né? Significa que a gente vai ter uma posição mais fraca para o futuro. Nós vamos envelhecer mais rápido. Tá? Não estou falando que não precisa fazer academia nem nada, é uma concepção chinesa. Tá? É assim que eles entendem. Vamos pensar nos movimentos. Vou praticar exercício, vou fazer corrida. O movimento é linear, eu só faço um movimento só. Vou na academia, só faço um tipo de movimento. Né? Aí você vai ver aquelas senhorinhas lá na praça fazendo tai chi. Elas fazem todo o movimento, toda a musculatura, trabalha equilíbrio, trabalha dinâmica, circula a energia pelo corpo, né? Trabalha com a flexibilidade do corpo, né? Tonifica a energia. Né? Então essa é a ideia dos exercícios chineses. Né? A gente faz o exercício até a gente se sentir bem, e aí a gente para. Aí a gente produz energia em vez de gastá-la. Né? Sono adequado. Quando a gente dorme, a nossa energia irá circular pelo nosso corpo, reparando aquelas coisas, né, que a gente gastou ao longo do dia. Todo mundo sabe, quando a gente vai dormir cansado, a gente tem uma boa noite de sono, quando a gente acorda revigorado, cheio de energia. E fora aquela questão que eu falei para vocês, né? A gente tem um excedente de energia, é no sono profundo, que a gente transforma essa energia em excesso em energia. A gente chama de energia pós-celestial, né? Enfim. Automassagem. Automassagem também é uma técnica utilizada no Yang Shen. Vários médicos ao longo de centenas de anos deixaram prescritos exercícios chineses para a preservação da saúde, que nós podemos realizar de manhã, geralmente é de manhã, e geralmente é feito esse mesmo exercício de noite. São exercícios que não só utilizam a compressão de determinados pontos do corpo, mas são manobras que a gente ajuda a estimular os meridianos, fazer com que fluam mais esses meridianos do corpo. Né? Movimento é saúde. Equilíbrio entre atividade e repouso. Já falei, né? Aquela questão do que a gente gasta no dia, a gente tem que repousar em quantidade, né? Relativa. Fitoterapia, já falei um pouquinho também, é a ideia da gente utilizar os tônicos. Né? Existem muitas plantas que são utilizadas na China que também são utilizadas por nós aqui no Ocidente. Né? Então a gente tem a forma como a fitoterapia ocidental enxerga essa planta, os princípios ativos dessa planta, e também a gente tem essa mesma planta como a medicina chinesa enxerga, né? Essa planta. Né? E é muito rico isso, né? Trabalhar com essas duas perspectivas. Né? Então, utilização de fitoterapia chinesa. A gente pode utilizar chás também, existem chás tônicos. Né? Mas falando de uma substância, né? Uma substância da fitoterapia chinesa. Aliás, esse termo fitoterapia é muito equivocado. Né? A gente fala é a farmacopeia chinesa, porque na fitoterapia chinesa a gente não utiliza só plantas, a gente utiliza também minerais e utiliza partes de animais também na farmacopeia chinesa. Então, por exemplo, um tônico de Qi muito forte, que nós temos acesso aqui, é a geleia real, por exemplo. É um dos maiores tônicos de energia que tem, é a geleia real. Isso aqui para dizer que nós temos que ter um estilo de vida regular, né? Tudo com moderação, né? Trabalhar essa ideia da fluidez, entender os movimentos do universo, realizar essas práticas para justamente a gente entrar em equilíbrio interno, entrar em equilíbrio externo, né? Com o universo. Tá? Existem outras práticas. E vamos pensar o seguinte, isso aqui que os chineses falam, né? Mas qualquer coisa que a gente faça na nossa vida que preserve nossa saúde, ou que promova a nossa saúde, é uma prática de Yang Shen. Qual é a diferença de prevenção e promoção? Então tem aquelas pessoas, prevenção, tem aquelas pessoas que têm um estilo de vida, um comportamento, né? Então elas dormem direito, não se alimentam mal, né? Elas têm um estilo de vida que não irá prejudicar a saúde delas. Isso pode ser considerado uma prevenção. Promoção é já conscientemente realizar métodos, técnicas para promover a saúde, né? É uma coisa um pouco mais ativa, é algo que a gente coloca no nosso dia a dia, na nossa rotina. E aí você fala, e aí você pode falar assim, mas eu faço exercício físico, isso aqui eu faço exercício físico, não tá bom? Ou outro vai falar assim, eu faço meditação.
Esse aqui faz exercício físico, mas não cuida da mente. Esse aqui cuida da mente, mas não faz exercício físico. Esse aqui, eu gosto, me alimento bem, mas não cuido da mente, não faço exercício físico. Então, assim, isso que eu trouxe para vocês aqui, a gente precisa basicamente disso tudo, não é uma coisa ou outra. Tem um autor que eu gosto muito, que ele fala que na verdade são quatro aspectos que ele fala que são os mais importantes, todos. Ele fala que é o cultivo da mente, regulação da dieta, exercícios e o sono. Se a gente cultivar, é como se fossem as 4 pernas de uma cadeira. 4 pernas. Precisa dos 4. A gente tem que cultivar esses 4 métodos aqui para a gente se manter saudável e promover a nossa saúde, com qualidade. Não dá para, se a gente tirar uma perna da cadeira, né, fica bamba, né? Se tirar 2, então ela cai, né? Então a ideia para ter uma saúde estável é ter essas 4 características, que essas 4 técnicas. Tá? Deixa essa aqui para depois. Pessoal, é o seguinte, ó, a gente estou falando demais aqui, né? Tudo bem? Estão acordados aí? Né? Vamos fazer uma prática? Vamos juntar então a ideia da meditação, da automassagem e do Qigong numa prática só. Tá? A gente vai fazer uma prática aí da automassagem chinesa, tá bom? Então assim, eu vou ensinar vocês a localizar um ponto, né? Localiza esse ponto. E são 3 pontos importantes, ó, localizar o ponto de maneira correta, a respiração correta, quando a gente estiver pressionando esse ponto, e a intenção da mente correta. A gente vai, né, focar nesses 3 aspectos dessa automassagem. Tudo bem? Tá? Eu acho que eu não vou conseguir com o microfone e mostrar ao mesmo tempo. Tá? Tudo bem? Dá para escutar assim, né? Dá. Não tem problema. Então, vou trazer para vocês um ponto, tá? Os acupunturistas aí conhecem, né? Que é o Neiguan, portão interno, que é o pericárdio 6, né? Como é que a gente localiza esse ponto? Nós temos aqui a prega de flexão do nosso pulso, não tem? Que é um risquinho aqui, ó. Certo? Risquinho. Existe uma medida corporal, que os chineses chamam de Tsun, tá? 3 dedos juntos, são 2 Tsuns, tá? Então, a partir da prega de flexão do pulso, nós colocamos 3 dedos, ó, 2 Tsuns, a partir da prega de flexão do pulso. Nós colocamos os 3 dedos, tá? E quem vai localizar esse ponto, na verdade, vai ser o nosso polegar, ó, 3 dedos de flexão, 3 dedos a partir da prega de flexão do pulso, ó. A gente coloca bem no meio do nosso antebraço, nosso polegar, tá? E a gente pode tirar os dedos. A gente vai segurar nosso braço. Bem no meio do nosso antebraço, a 3 dedos de distância a partir da prega de flexão do pulso. Tá? Tem um ponto aqui. Se vocês passarem a mão aqui, vocês vão encontrar 2 tendões, certo? 2. Tá? O ponto ele fica no meio desses 2 tendões. Aliás, quando a gente faz a acupuntura, a gente tem que separar os tendões para fazer o agulhamento. Né? Quem tem unha muito comprida, pega com a polpa do dedo mesmo, vou pressionar o ponto. Não pressione ainda, tá? A gente está só localizando. E quem não tem unha comprida, pode pegar com a ponta do dedo, justamente para separar esses tendões nessa localização. Beleza? Acharam? Tranquilo? Tá? Tudo bem, a gente já volta para ele. A respiração, que respiração que a gente vai fazer enquanto a gente vai pressionar esse ponto? É a respiração abdominal diafragmática. Tá? Como é que é isso aí? Ó? Colocam a mão de vocês no tórax e uma outra mão na barriga. Agora eu gostaria que vocês respirassem de maneira lenta e profunda. E tenta perceber qual que é a mão que mexe. É a mão aqui de cima, do tórax? Ou é a mão de baixo da barriga? Respira aí de maneira lenta. E aí? Cima? Barriga de baixo? Tem gente que respira aqui em cima, né? A respiração diafragmática, ou abdominal, a mão que tem que mexer é a mão daqui de baixo. Não sei se vocês já viram a imagem de um pulmão. O pulmão é quase como se fosse um triângulo, né? Então a parte de cima dele é pequenininha, a parte de baixo ela é maior, né? Então essa é a ideia da gente respirar. Quando a gente inspira, a ideia é a gente, né, é encher toda a capacidade pulmonar que a gente tem, né? Primeiro enche a parte de baixo do pulmão, depois a parte de cima, tá? Essa respiração a gente vai fazer somente pelo nariz, tá? Então a gente vai inspirar e expirar
Lembrando que através da expiração, a gente só relaxa quando a gente expira, quando a gente solta o ar. É aquela coisa de soltar e relaxar toda a musculatura do corpo. Tá? Então a gente vai estar pressionando o ponto, a gente vai fazer essa respiração abdominal diafragmática. E a nossa mente, onde que ela vai estar nesse momento? Né? Que é a parte importante. Mas antes disso, deixa eu falar para vocês a indicação desse ponto. Esse ponto, como todo ponto de acupuntura, ele tem uma função local. Então, se a gente pressiona esse ponto aqui, pessoas, por exemplo, que têm síndrome do túnel do carpo ou problemas do pulso, elas podem fazer essa pressão nesse ponto. Tá? Os pontos geralmente têm uma função local e uma função distal, uma função distante da qual nós estamos pressionando. Esse ponto aqui, a atuação dele é na região do tórax, nessa região aqui. Tá? Esse é um dos pontos principais, por exemplo, para quem sente angústia, para quem sente ansiedade, agitação. Na medicina chinesa, o nosso coração ele é o governador das emoções. Então, quando a gente pressiona esse ponto aqui, ele vai atuar justamente nessa região. Pode ser utilizada, por exemplo, por vocês, quando vocês estão com a mente muito agitada, ou com o coração muito pesado, ou problemas de insônia, por exemplo. Está na cama para dormir, faz a compressão nesse ponto, também é uma forma de a gente acalmar a nossa mente, por exemplo, tá bom? Então como que vai ser? A gente localizou o ponto, a gente vai localizar o ponto, a gente vai fazer essa respiração abdominal, e a nossa mente vai estar onde? Né? No que a gente vai ficar pensando? Né? Isso é muito importante, porque se esse é um ponto que ajuda, por exemplo, sei lá, numa ansiedade, existem outros pontos para isso também, mas ele ajuda na ansiedade, não adianta nada, eu estar pressionando, respirando e pensando assim, nossa, daqui a pouco eu tenho que ir no banco para aquela conta, tal. Não adianta nada, né? Então, a nossa mente, ela vai estar ancorada, uma âncora de um navio, ancorada nessa pressão que nós estaremos realizando aqui. Nós podemos ancorar a nossa mente também, por exemplo, igual na meditação, na nossa respiração, tá? Mas aqui é algo mais concreto. Então a gente vai pressionar e a gente vai ficar com a nossa mente ancorada nessa pressão no nosso pulso, enquanto a gente faz a respiração abdominal diafragmática. Tudo bem? A gente vai pressionar juntos esse ponto, tá bom? E a gente vai realizar mais ou menos umas 6 respirações de maneira lenta e profunda. Quem quiser fechar os olhos, né, para entrar em contato com o mundo interno e deixar de ficar desviando a mente com excesso de estímulos, ótimo, é muito bom, e aliás é muito recomendável. Quem não se sentir à vontade, tá bom, né? Fica com o olho aberto sem problema nenhum, tá bom? Vamos fazer a prática então? Lembra a localização do ponto? Pré-flexão do pulso, 3 dedos, né? 2 sons a partir da pré-flexão do pulso. O nosso polegar bem no meio do nosso antebraço, entre os tendões, né? O nosso antebraço aqui, a gente vai bem no meio dos tendões, tem esse pontinho. Vamos pressionando de maneira lenta, superficial para profundo. Pessoal, vamos lá, ó. A mão que vai ser massageada, ela tem que estar solta, relaxada, para deixar o fluxo da energia correr. Não adianta eu querer fazer uma massagem tensionada, não vai dar, você tem que relaxar o lugar. Então, por isso que a gente segura nossa mão, né? A gente segura o peso do nosso braço, né? Só a mão que vai fazer a pressão mesmo, que ela vai estar um pouco mais tensionada, né? Então, achou o ponto, vamos pressionando juntos agora, superficial para profundo, vai aprofundando o ponto, vai aprofundando, até um ponto onde vocês começam a ficar incomodados com a pressão, com um pouco de dor talvez. Quando vocês chegarem nesse ponto, vocês soltam só um pouquinho o ponto. E deixa a pressão constante, tá? Deixa parada a mão aí. Não é para fazer massagem, rotação, é só para deixar pressionado, pressionado nesse ponto sem fazer movimento, tá? Achar a pressão adequada. Então agora a gente vai colocar nossa mente nessa pressão, ancorar essa mente. Quem quiser fechar os olhos e vamos respirar de maneira lenta e profunda, cada um ao seu ritmo, tá bom? Depois que vocês expirarem, né, que tiver com os olhos fechados, pode abrir os olhos, tá bom? Lembrando que é a partir da expiração que a gente consegue o relaxamento. Tudo bem?
Relaxaram ou não? A ideia é acalmar a mente, né? Esvaziar o coração, como diz os chineses. Bom, para finalizar, pessoal, isso aqui é só uma demonstração do que a enxerga. Existem diversas práticas, né? Eu vou ler algo que eu fiz aqui para vocês e depois que eu ler eu quero dar alguns recados para vocês, tá? Resumindo, mude para um estilo de vida mais saudável. Cultive a vida com bem-estar e saúde. Aprecie mais a natureza, as amizades, medite. Pratique exercícios físicos para o corpo e para a mente. Mantenha uma dieta moderada e regular. Viva conforme os ritmos da natureza. Se preocupe menos, aprenda a aquietar o coração. Viva mais o momento presente e seja feliz. Tá bom? Esse é o recado para vocês. Tá bom? Então é isso, pessoal. Obrigado pela presença de todos. Tá? Quem gostou, né, da palestra, quiser saber mais a respeito da medicina chinesa, dos fundamentos, do Yang Sheng, quer saber mais de automassagem, no semestre passado, na cidade de Mogi das Cruzes, eu ministrei um curso, né, para os funcionários da saúde, tanto de Mogi das Cruzes como os municípios vizinhos. Foram mais de 90 pessoas e a gente fez um curso sobre técnicas da medicina chinesa. Tá? Esse curso ele foi filmado, tá? Eu editei esse filme e nesse site que eu tenho, que é o www.caminharnatural.com, eu deixei esses cursos, esse curso, essa filmagem em forma de curso online EAD, tá? Então está bem editado, direitinho. Quem quiser conhecer mais a respeito dos fundamentos, tem toda a parte teórica filmada no curso EAD. Quem quiser saber mais a respeito de automassagem, tanto a sequência para a preservação da saúde, quanto a compressão, aprender a tratar mais de si mesmo, também tem um curso online. E esse curso aqui de Yang Sheng, né, que a gente fala mais a respeito de todas as técnicas, até semana que vem também estará online para quem quiser, né? Então vocês podem acessar, tem esse site e eu tenho também um canal no YouTube que eu estou iniciando agora, que a ideia, eu tenho entrado em contato com algumas pessoas, são pessoas justamente que trabalham com a ideia da saúde, com a ideia de filosofia, são pessoas que ajudam a gente a entender mais a respeito da nossa saúde e são mensagens que podem contribuir, né, para que a gente se torne mais consciente desse bem tão precioso quanto a nossa saúde, tá? Então tem o canal do YouTube Caminhar Natural e tem esse site também do caminharnatural.com, quem quiser saber mais a nosso respeito, mais a respeito do nosso trabalho, quem desenvolve lá. Beleza? É isso aí. Tá bom, pessoal. Obrigado.